começar, acredito que tem pessoas aqui que são profissionais de saúde, mas também tem quem não. E eu faço uma pergunta. Alguém de vocês aí do pessoal que está assistindo já mediu a sua pressão arterial alguma vez? O que é que significariam aqueles números que aparecem? Muitos falam 12, 20, outros falam 12 e 8, desculpa, 12 e 8, outros falam os números reais, 120, 80 e por aí adiante. Alguém de vocês aí já mediu a sua pressão? Consegue me dizer que números são aqueles? O que seria então a hipertensão ou pressão arterial elevada ou tensão alta, como é o que muita gente diz? Então, de uma forma simples, a pressão arterial é a força que o sangue vai exercer nas paredes das artérias, dos vasos sanguíneos, né, que são as artérias. Então, à medida que o sangue vai saindo do coração, quando o coração vai bombear o sangue, ele vai exercer uma determinada pressão nas paredes dos vasos, que são as artérias. Então, isso é que nós vamos chamar de pressão arterial. Agora, o que é que seria a hipertensão? Então, basta nós vermos o conceito inicial, que pressão arterial é a pressão que o sangue vai exercer, ou a força que o sangue vai exercer nas paredes das artérias. Logo, a hipertensão vai ser essa pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias, mas de forma elevada. Mas como é que nós vamos considerar que a nossa pressão é elevada? Porque ter pressão arterial é normal. O que não é normal é termos a pressão arterial alta. Existem alguns valores que são considerados valores normais. Nós estamos a falar do 120, que a população chama 12, e o 80, que a população chama 8. Então, 180 ou 120, 80 é a pressão normal. Quando nós estivermos a medir a pressão, nós vamos ter dois parâmetros. Vamos ter um parâmetro elevado, que é o 120, que considera-se a pressão alta, e o parâmetro mínimo, que é o 80 ou 8. Então, toda vez que a nossa pressão estiver acima desses números, nós vamos considerar pressão alta ou hipertensão. Mas quais são esses números? Nós vimos que temos os 120 e 80, mas não significa que o 125, o 130, o 85, nós logo vamos considerar como hipertensão. Existem também valores que vão ditar quando é que nós estamos diante de uma hipertensão. E nós estaríamos a falar dos valores acima de 140 com 90 milímetros de mercúrio, que é a unidade de medida da pressão arterial. Então, toda vez que a nossa pressão estiver acima de 140 com 90 milímetros de mercúrio, de forma constante, não uma única vez, de forma isolada, mas sempre que tiver ela elevada de forma constante, então nós estaremos diante de uma pressão arterial. Então, vamos lá, a arterial elevada, vamos lá fazer aqui uma metáfora, algo muito simples. Nós temos uma mangueira de água, certo? Numa mangueira de água, se a pressão for muito elevada, ela vai causar consequência, né? Lá, danos no encanamento. Encanamento, vamos considerar aquele sistema todo de água, seja da canalização de água, de esgoto. Então, tem várias peças que vão compondo essa estrutura. Se a pressão for muito elevada,
a longo prazo, essas estruturas vão começar sofrendo danos. O mesmo acontece com a hipertensão. Inicialmente, nós temos a pressão elevada por muito tempo, mas ela não vai causando praticamente nenhum dano. Mas ao longo do tempo, nós vamos começar a ter problemas a nível daquele sistema todo, que é o sistema cardiovascular. Mas é importante nós percebemos como é que a hipertensão surge. Como nós podemos ter ou desenvolver a hipertensão. A hipertensão, infelizmente, é uma doença com causa desconhecida, que nós chamamos tecnicamente idiopática. Nós não temos, não tem exatamente um único motivo, um motivo exato de como ela surge. Então, existem fatores causais, né? Fatores que podem causar. E, inicialmente, nós temos a genética, a hereditariedade. Toda aquela pessoa, todo aquele indivíduo que tenha na sua família, do primeiro grau, pai, mãe, irmãos, primos, tios com hipertensão, esses têm maior probabilidade de terem hipertensão. Depois temos a idade. À medida que a idade vai avançando, o organismo vai se fragilizando e a probabilidade de termos hipertensão e outras doenças é sempre muito elevada. E depois tem aqui um terceiro elemento que é o estilo de vida. E é no estilo de vida que nós devemos nos ater mais, devemos prestar mais atenção ao estilo de vida. Por quê? Porque o que maior parte de nós pecamos nessa situação e depois acabamos fazendo aquela pergunta: mas na minha família ninguém tem hipertensão, meu pai, minha mãe, meus tios, meus irmãos, apenas eu é quem vou ter hipertensão? Não, não precisa. E além disso, eu não sinto nada, não tenho nem sequer dor de cabeça, nem sequer dor no coração e não acredito que eu tenha sido diagnosticado com hipertensão. Por quê? Quais são essas atividades, esses estilos de vida que nós nos referimos aqui? O principal vilão é o consumo excessivo de sal. A maior parte de nós consumimos bastante sal. Nos alimentos que nós consumimos, maioritariamente já vem com sal. Mas nós acrescentamos sal na salada, acrescentamos sal no jindongo do ovo, né, que nós compramos na rua. Então, todo esse sal que nós vamos adicionar a mais vai causando consequências aos vasos sanguíneos e vai aumentando a probabilidade de nós termos hipertensão. O excesso de consumo de alimentos gordurosos também é outro vilão na hipertensão. O sedentarismo, muitos de nós, a nossa vida, sobretudo em Luanda, é muito corrida e as pessoas não têm tempo para fazer exercício físico. Então, esse é um outro fator que vai causando a hipertensão. Tabagismo, o uso de cigarro, é outro elemento causante da hipertensão. Depois temos o excesso de consumo de bebidas alcoólicas. Abuso do álcool também é um fator de risco para a hipertensão. Estresse, infelizmente vivemos sob estresse, vivemos sob pressão e o estresse é um elemento que pode nos trazer ou nos causar hipertensão. Temos a obesidade, que muita gente ignora que seja uma doença, mas a obesidade é uma doença crônica, não transmissível, e que pode, ao longo do tempo, ir causando ou facilitando o surgimento de outras doenças. Por isso é que para a hipertensão, ela também acaba sendo um elemento importante. O diagnóstico da hipertensão. Como é que nós vamos diagnosticar a hipertensão? Quais são os sintomas que nós podemos ter? A hipertensão é uma doença silenciosa. Por isso é que, na maioria das vezes,
ela acaba não nos dando sintomas e quando tenhamos alguns sintomas, eles acabam sendo não muito específicos. Por isso é que muita gente, quando é diagnosticada a hipertensão, não aceitam a doença por não terem nenhum sintoma. A única forma, ou a forma mais fácil de diagnosticar a hipertensão é através da medição da pressão arterial. A partir da medição da pressão arterial, nós poderemos dar conta que a nossa pressão está elevada e vamos medindo em várias ocasiões, em dias diferentes. Isso confirmar que nesses dias em que fazermos as medições, a pressão estiver alta, aí nós vamos fazer exames confirmativos, que são exames mais adequados ou mais precisos para se confirmar o diagnóstico. Por isso é que a hipertensão ela é tida como uma assassina silenciosa, porque nós não temos, na maioria das vezes, algum sintoma. E quando se tem alguns sintomas, são sintomas não muito específicos. Por outra, aqui é importante nós prestarmos atenção quando sejamos diagnosticados ao tratamento. É importante que ao fazermos o tratamento, nós devemos ter em mente que a hipertensão é uma doença crônica não transmissível. Logo, não existe cura, apenas tratamento. E o tratamento deve ser também de forma crônica. Isso quer dizer o quê? Nós não devemos parar de tomar a medicação. Uma vez sermos diagnosticados hipertensos, nós devemos continuar a tomar a medicação, porque assim é a única forma que nós vamos ter para evitar as consequências. Que consequências nós vamos ter sobre a hipertensão? O mais famoso de todos, o principal, é o acidente vascular cerebral, ou AVC, mais conhecido também pela população de trombose. Então, o acidente vascular cerebral, o AVC, é uma consequência da hipertensão. Os níveis pressóricos, né, os níveis tensionais muito altos por muito tempo, eles podem, a um dado momento, causar uma alteração a nível dos vasos cerebrais. Pode ser que ele entupa, cria um coágulo e não permite que o cérebro seja, uma parte do cérebro seja irrigado, tenha irrigação, oxigênio, e vai causando um AVC isquêmico, que é o bloqueio. Ou também, esse mesmo coágulo pode saltar e sair de um local, ir para outro e causar assim uma hemorragia. O vaso rompe e aí causa a hemorragia. Estamos a falar de um AVC hemorrágico. Normalmente, o AVC isquêmico é o mais comum, onde a pessoa acaba tendo paralisia, não move os braços, ou se mover, acaba tendo movimentos com pouca força. Então, tudo isso nós podemos evitar se fazermos o rastreio da hipertensão com mais antecedência. Se nós, ao sermos diagnosticados, fazemos o tratamento e também mudamos o estilo de vida baseado naqueles fatores que nós fomos citando. Outra situação que pode advir da hipertensão ao longo prazo é o infarto do miocárdio. Também podemos ter infarto por causa da hipertensão. Acredito que muitos de nós já ouvimos que o fulano, o cicrano estava bem e de repente caiu, meteu a mão no peito e acabou por morrer. Uma das causas desse infarto pode ser a hipertensão. Insuficiência renal. Uma vez que nós vamos ter deficiência nos vasos, deficiência no sistema vascular, vamos estar também a sobrecarregar o rim, porque há muito acúmulo de líquidos
e o rim vai ter dificuldade de fazer a filtração do sódio, do sal, e com isso vão criando os cálcios, ou melhor, vai criando aquilo que nós chama-se de cálculos ou pedras no rins. Então, essas pedras no rins vai fazendo que futuramente nós chegamos a ter uma insuficiência renal, a incapacidade do rim de exercer a sua função, que é de filtrar as impurezas do nosso organismo. Outra questão muito importante também que a hipertensão pode causar é o problema da visão. A hipertensão também vai causando problemas de visão. Então, aqui nós acabamos de ver coisas que podem surgir em função do não tratamento adequado, do não diagnóstico precoce da hipertensão. Por isso aqui é importante que cada um de nós saiba o mínimo do que é a hipertensão. Nós já vimos que a pressão elevada durante muito tempo, acima dos 140, 90, ela normalmente não tem sinais e sintomas, por isso é considerada de assassina ou inimiga silenciosa. O seu diagnóstico principalmente é através da medição da pressão arterial e de outros exames para confirmar o diagnóstico. Não tem uma causa específica, pode ser por herança, caso uma família tenha, a idade, na fase adulta, os idosos, o estilo de vida através do consumo excessivo de sal, gordura, o sedentarismo, o estresse, o uso do cigarro e também o uso de bebidas alcoólicas de forma inadequada. Principais consequências do não tratamento ou diagnóstico precoce: acidente vascular cerebral, AVC ou trombose, infarto do miocárdio, os infartos, a insuficiência renal e problemas visuais. Então, tudo isso nós podemos evitar. Mas a maior preocupação nessa situação está a não aceitação da doença por parte de quem o tem. Como médico, e eu lido com saúde preventiva dos trabalhadores em medicina ocupacional, normalmente, como os exames de medicina ocupacionais são feitos anualmente ou de 6 em 6 meses, os trabalhadores, muitos deles acabam tendo pressão arterial elevada, mas eles não sentem nada. Aí está o problema. E quando medem a pressão, nós dissemos que tem a pressão alta, que existe a probabilidade de ser hipertenso, e quase ninguém aceita. Rejeitam o tratamento. Muitas das pessoas fazem um tratamento, começam o tratamento, tão logo percebem que a pressão vai baixando, deixam de tomar os medicamentos. E isso não deve ser, porque a hipertensão não é uma doença que tem cura, como é o caso do paludismo, caso de uma infecção urinária, de uma febre tifoide ou de outras doenças agudas. E outro problema também tem sido muitos profissionais de saúde. Muitos profissionais de saúde incentivam a não toma dos medicamentos de forma contínua, sob pena de que as pessoas se tornem viciadas aos medicamentos. Mas é preciso nós percebermos alguma coisa aqui. Mas nós estamos diante de uma doença crônica. Estamos diante de uma doença que não tem cura. Nós precisamos de um tratamento, porque o tratamento eu costumo chamar como segurança
da hipertensão. Da mesma forma que o segurança, nós não sabemos quando é que ele vem, por isso é que nós deixamos, ou o bandido não sabemos quando é que ele vem, por isso é que nós deixamos as portas fechadas sempre, ou com um segurança na porta. O mesmo acontece com a hipertensão, com os medicamentos. Nós tomamos os medicamentos por quê? Porque nós não sabemos quando é que nós vamos ter uma elevação brusca da nossa pressão. Logo, nós tomamos os medicamentos todos os dias, a fim de que se um dia a pressão tentar subir, nós já temos aí os nossos seguranças para evitar. Quando nós paramos de tomar o medicamento porque a nossa pressão já está nos níveis normais, nós ficamos despreocupados. Amanhã, quando nós tivermos uma situação de estresse, uma situação de descontrole do nosso dia a dia, nós podemos ter o famoso acidente vascular cerebral, o AVC. Então, é importantíssimo que se tome os medicamentos. Outra situação muito comum na nossa sociedade é a toma dos chás. E eu costumo dizer, não proíbo nenhum paciente meu de tomar chás, mas não deve cancelar a medicação para permanecer apenas com o chá. Por quê? Os chás, eles certamente ajudam, porque são produtos naturais, mas eles servem como um suporte e não um tratamento principal. Porque o chá ele vai se tornar como um tampão. Ele certamente vai tamponar, vai evitar que os níveis vão subindo, mas em momentos de situação de estresse, quando você parar de tomar, ele vai voltar a surgir. Por quê? Porque é uma doença que não tem cura. E você, ao tomar chá, tu não estás a eliminar a causa principal. Tu estás apenas a fazer aí um processo de tamponamento, evitar que a situação vai surgindo ou vai agravando-se no teu dia a dia. Por isso é importante, meus amigos, que façam o rastreio, pelo menos de 3 em 3 meses, pelo menos 2 vezes no ano ou 3, para que saibam os vossos níveis pressóricos e evitem que cheguem a ter acidente vascular cerebral, um AVC e tornam-se pessoas inválidas e, por obrigação da doença, terão de tomar os medicamentos todos os dias. Então, de forma muito precisa, muito simples, era esse o tema que nós trouxemos para vocês. Está aberto os momentos para perguntas, questões, opiniões sobre o tema. Alguém tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa relacionada à hipertensão? Este é o momento, aguardo por vocês no chat.